Agora sim. Então vamos lá. O que que eu fiz? Normalmente a gente escuta, né? Ah, eu já estou com a pele preparada e agora eu vou fazer a maquiagem. E é justamente o que eu já fiz também aqui para a gente encurtar o passo. Lavei o rosto. Na verdade, como eu cheguei aqui agora, né, e tinha que remover a maquiagem, o que que eu fiz? Eu removi a área dos olhos com o demaquilante bifásico, agitou ele, remove toda a maquiagem na região dos olhos. E depois eu usei água micelar e o tônico para limpar a minha pele. Então, hoje, agora, nesse momento, eu não lavei com 4 em 1, porque depois eu vou tomar banho, tá? Mas eu fiz o processo de hidratação do rosto e hidratação da área dos olhos, que geralmente essa, para peles aí, meninas 40 a mais, sabe? Pesa. Então, 30 e poucos, 40 começa a pesar essa região. É a região que a gente precisa mais hidratar. E isso também na maquiagem, tá? Tem muita olheira, não é o meu caso que me incomode. Mas se tem muito, usa um corretivo nessa região antes de aplicar a base. Como eu falei, no caso, eu sempre faço uma maquiagem assim mais básica no dia a dia, então eu já vou direto para a base, tá? Poderia aplicar aqui um prime, tem todos esses passos. Eu vou aplicar com o pincel. A base que eu estou usando hoje é a Beige C140. E eu gostaria já que vocês só explicar, né? A gente tem uma letra, porque a letra ela diz para que tom de pele é, oh, perdão, para que tipo de pele, né? Se ela é fria, se ela é quente ou se ela é uma pele neutra. A minha pele, como que a gente faz isso? A gente vai fazer a colorometria, né? E geralmente com o especialista ele vai dizer se a nossa pele é fria, se ela é quente, outono, primavera. Vocês já devem ter ouvido essa nomenclatura, né? A minha pele é uma pele fria, verão suave. Então as minhas bases elas entram nas letras C. E eu achava que a minha base era quente, só que não é. E aí, quando eu fui pegar uma dessa para aplicar, gente, na hora que eu aplico, até parece que não, mas depois ela vai ficando exatamente no meu tom. Exatamente, ela some aqui no meu pescoço. Eu vou deixar para vocês verem. Então, como que eu faço? Ó, eu apliquei com o pincel e eu venho com a esponjinha úmida. Eu amo isso, gente. E faço muito rápido. Ó, venho aqui e já aplico. Eu não aplico, eu vou, digamos que sentar essa base na minha pele, tá? Eu vou fazendo, vou conversando com vocês, mas se vocês tiverem pergunta, vocês fazem, que aí vai ficando mais fácil aqui para mim também, tá? Geralmente vocês perguntam se aqui na pálpebra aplica. Sim, tá? Toda a pálpebra móvel aplica, na fixa também. E aqui sempre puxo o restinho do pincel, ó. Eu gosto de fazer isso. Gente, no ao vivo, vocês precisam ver. Aqui ela fica exatamente a cor. Que silêncio vocês ficaram agora, guris. Ó, e aí, a esponjinha, ela já tem aqui uma pontinha, ela entra bem certinho e eu apliquei no meu rosto. Vamos lá. Olha, ver se vocês conseguem ver diferença. Um lado sem e um lado com. Simples assim. Aí, eu vou usar o quarteto, tá? Vamos lá, a gente vai fazer a maquiagem toda do rosto usando esse quarteto para vocês verem que assim, ó, é muito simples. Com alguns produtos a gente consegue fazer uma maquiagem e ficar linda, maravilhosa. Vou pegar aqui o nosso pincel de blush, que ele é top das galáxias. Ele já tem aqui, ó, um formatinho que ele encaixa, tá? Meninas, se vocês pegar a questão de fazer uma base aplicadinha, uma boa base, né, uma boa cobertura, contorno, blush, máscara de cílios, um batom, pronto, vocês já estão rica, tá? Isso já transforma o dia de qualquer um. Então, existem alguns truques que vão afinar o nosso rosto, ou vão deixar o nosso rosto mais redondinho, mais cheinho. Exatamente, Thaís. Quem tem muita olheira, usar o corretivo, pode usar o pêssego antes, tá?
Que o pêssego é uma cor mais quentinha, aplica o pêssego e logo depois aplica a base por cima. Se ainda assim achou que faltou, pode aplicar daí um corretivo por cima, se for uma questão de excesso de olheira, né? Por cima, daí um tom mais claro do que a base, tá? Então vamos lá, ó. Aqui a gente vê que tá tudo reto, tudo de uma cor só. O que que a gente vai fazer? A gente vai sombrear esse rosto. Então é como se existisse uma linha imaginária do canto do cabelo em direção ao canto superior da boca. O yellow, exatamente, Thaís. O yellow ele cobre mais, tá? Isso mesmo. Ó, então posso até fazer aquele biquinho, ó. E aí eu sei bem aonde o ossinho ele trabalha. Eu gosto de fazer assim, ó. Pego o pincel, bem pontinha dele, tá? Ó, fica ali bem o produto. Eu dou uma batidinha, porque ele é bem pigmentado. A base por cima. Alguém gravou aí. E aí eu pego, ó, esse pouquinho, gurias, eu faço esse movimento aqui, ó. Eu vou fazer devagar para vocês verem, ó. Vocês viram que ele vai subindo e descendo ao mesmo tempo? Isso aqui, ó. No automático eu faço aqui, ó. Mas só para vocês verem, ó. Ele vai meio que encostando e dando uma subidinha. Faltou produto? Pego de novo, batidinha. Porque se eu concentrar muito produto, aí lascou, ficou aquela marca. Então eu gosto de fazer aos pouquinhos e vou fazendo esse esfumadinho. E tô usando, gurias, o mais escuro, tá? Porque o mais escuro ele é um pouquinho mais quentinho, eu gosto da cor dele. Então, por isso, ainda mais pouco produto. Mesmo, mesma cor, eu vou fazer o quê? O contorno próximo ao cabelo. Tudo que a gente for colocar cor escura, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar profundidade. Entenderam? Então, ó, dá um pouco de profundidade, esconde um pouco desse tamanho de testa. A gente marcou aqui, a gente dá esse contorno. Depois, aqui, ó, dá aquele ar de mais magra, fica mais profundo isso aqui, ó. E aí, eu pego, gurias, com a pontinha aqui, ó, essa outra pontinha, mesma cor, ó, pontinha, tiro o excesso e eu venho aqui, ó, no cantinho da boca embaixo, rente aos lábios inferior, ó. Pega um pouquinho no batom, na boca e embaixo, fica esfumadinho. Olha, ele dá essa profundidade. Então, quem tem lábios finos, como é o meu caso, ele vai parecer maior. Bruna nem precisa, né? E tá tudo certo. Ó, novamente, pouquinho. Sempre lembra de bater para ficar só com o restinho mesmo. Ele encaixa aqui, gurias, ó, na lateral do nariz. Se quiser usar o mesmo pincel, a gente consegue fazer até a sombra. Só mais um pouquinho aqui. E olha como ele já vai afinando. E aqui agora eu vou limpar ele. Sempre tenha um lencinho, um papel, uma toalha. Limpa bem. E um pouquinho de blush. Agora eu vou pegar o de cor. Ó, batidinha e uma leve sorrisinho. E aqui, ó, um pouquinho acima agora do contorno. Então, contorno, blush e iluminador. Vai ser um sanduíchezinho aqui dos três, tá? Um por cima do outro. Aí o blush eu gosto de pegar, oh, perdão, o iluminador eu gosto de pegar com a pontinha, ó, e aplico bem aqui em cima. Aí fica esse brilhinho, ó. Estão vendo? Pronto, contorno, ok. Alguma dúvida até aqui? Se não falarem, eu entendo que tá ok, tá? Se quiserem Tá perguntar, pode ser melhor. no chat ou pode ser abrindo o áudio. Quem tá no celular, toca na tela e embaixo aparece o microfonezinho, onde você está cortado. É só clicar em cima, tocar em cima dele no vermelhinho, que aí ele abre e vocês podem falar. Fiquem à vontade. A mesma coisa com a câmera. Ó, sobrancelha, eu gosto de alinhar ela. E aí eu posso usar
Sombra expresso, posso usar um pincel, como vocês se sentirem melhor, tá, gurias? A sombra expresso, ela marca um pouquinho mais. Eu tenho uma cliente que outro dia ela queria uma base, só que ela tem muita sarda, muita. E ela tem um complexo com aquelas sardas que ela não gosta. Só que ela tem mais sarda do que a cor natural dela. Aí a base, se eu usar a cor natural dela, ele vai cobrir aquilo porque a sarda é muito mais escura que a pele dela. Aí a gente até tentou um tonzinho um pouco mais escuro. Ela amou, porque ela disse que ela ficou num tom mais moreninha. Só que não era o tom dela. Já que nesse caso vai muito questão de gosto, tá? Então, eu já tive esse caso de clientes de ter sarda e quererem, né? Mais escura, a mesma coisa acontece com melasma. Então, é muito questão de gosto, tá? A gente precisa respeitar. Isso assim, ó, eu digo assim, gurias, a mesma coisa aqui com maquiagem. Eu tô trazendo para vocês as técnicas que eu aprendi, mas eu adaptei para mim. Então, tem muita coisa que vocês também vão adaptar para vocês. E a mesma questão cores, tá? Então, as cores, existe sim um padrão, assim como a base, né? Existe sim a que seria o ideal, mas se ela quer uma mais escura, ela não tá errada, é uma questão de gosto dela, tá? Meninas, ó, sobrancelha. Para que aqui fique mais arqueado, teu olhar mais levantado, sempre dá uma atençãozinha para subir um pouquinho aqui, ó. Essa minha é mais arqueada, essa aqui é mais baixinha. Então, o que que eu faço? Eu coloco um pouquinho aqui de sombra aonde falta. Eu dou uma levantadinha nela. A maquiagem tem esse poder de fazer essa correção para que os dois fiquem parecidos. Vocês viram? Eu estava alinhando com a escovinha e depois eu venho e preencho onde eu vejo que falta. E aqui embaixo, ó, gurias, também. Aí se eu baixar aqui, automaticamente aqui aumenta. Então, eu sempre preencho esse cantinho aqui que o meu é falhadinho. Sempre esfumadinho. Eu não gosto. Aí, novamente, ó. Eu, Grace, prefiro esfumadinho. Eu acho que fica. A maquiagem, gurias, eu tenho comigo que ela precisa realçar a beleza que a gente tem. Mas ela não nos transforma, no sentido de nos mudar a beleza que a gente tem. Então, é muito sobre isso. É a gente olhar como é que é a nossa sobrancelha, como é que é os nossos olhos. E ir adaptando, tá? Então, sobre isso. Ó, arqueado, ok. Agora eu vou pegar o mesmo de blush, eu vou limpar ele e eu vou pegar aquele mais escurinho e eu vou aplicar aqui, ó. Vou fechar meu olho e vou aplicar bem aqui, ó. Automaticamente, quando eu encosto ele e puxo pra cá, ó, eu vou fazendo esse esfumado. Sempre cuido para ir pro canto de cima, porque se eu vim pra cá eu caio o olhar. A gente quer fazer isso aqui, ó, levantar. Então, sempre o ângulo, a forma como a gente trabalha os pincéis, eles vão dar esse ângulo. Ele pode ou cair o nosso rosto ou levantar, tá? E aí, novamente, vocês vão ter que ir adaptando e vendo com o rosto de vocês, o gosto de vocês também. Se tem dúvida, vocês podem até usar pincéis, ó. Isso aqui é uma marcação que aí tu pode pegar e, ó, e aplica aqui, ó, na lateralzinha. Vai fazendo na diagonal, ó, fazer devagar para vocês verem, ó. Entenderam? E aí ele já vai fazendo o esfumado. Eu posso pegar também um pincelzinho que aí facilita mais a vida, mais curtinho, e fazer a mesma coisa, ó. Eu sou fã desse pincel, gente, isso aqui é fantástico. Mas não tem assim, quero uma coisa muito prática. Eu faço com aquele ali, agora eu aplicaria uma máscara de cílios e beleza, dá pra ir. Vamos fazer um pouquinho mais elaborado? Aplica aqui no cantinho. Ó, vai fazendo o movimento. Eu vou tentar fazer leve, porque no automático a mão já sai rápido, né? Mas, ó, movimento ascendente aqui ou bolinhas, tá? Vou limpar o pincel e vou pegar o blush. Aqui a gente vai fazer uma maquiagem monocromática. Já ouviram falar nisso? Tudo num tom só. Fica muito bonito, gurias. Ó, mesma cor do blush, o que que eu fiz? Eu apliquei no olho todo, na pálpebra móvel, móvel aqui, ó. Pálpebra móvel é essa que quando a gente abre, ela praticamente esconde, né? E aí eu limpo ele, tá? Limpo, 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 limpo.
Exatamente isso, Solange. Quem tem essa pálpebra que ela é mais caidinha, né? Então vai tomar esse cuidado para trabalhar mais ela na lateral, porque automaticamente, ó, é louca que ele já vai caindo. Então eu tenho que trabalhar sempre mais para cima, tá? Então sempre mais essa lateral. Às vezes dá para dar uma esticadinha, só que aí cuida que quando tu soltar ele vai cair, mas só para poder fazer. Ó, e aí tira qualquer marca de esfumado que tem. Como tira? De qualquer marcação faz um esfumado. Como tira? Como faz esse esfumado? Pincel limpo, passa aonde está a marquinha. E aí, gurias, um detalhe, ó. O pincel, ele tem que trabalhar a pontinha, não... Ó, vocês vejam a diferença? Ó, aqui eu tô esfregando, não é isso? Mão leve, pincel, os dedinhos na ponta do pincel e levinho. Então, a mesma coisa aqui, ó. Levinho. Eu não sinto esfregar o pincel na minha pele, tá? Feito isso, o que que eu vou fazer? Limpei bem limpinho, bem limpinho, bem limpinho. Iluminador. Mesmo o pincelzinho curtinho, ó. Lá, esse mais fofinho, lá no cantinho interno. Ó. Que aí ele vai dar uma iluminada. Posso também colocar rente à sobrancelha, que vai dar uma iluminada. Posso também pegar o lápis marrom e aumentar o meu olhar. Aqui vocês vão ver, ó. Eu vou aplicar aqui no cantinho de cima. Eu gosto de fazer isso, ó, bem na pontinha externa, em direção mais ou menos no meio do olho. Eu não vou até aqui. Eu gosto de fazer aqui. Porque essa técnica, ela alonga o meu olhar. Meu olhar é pequenininho, tá vendo? Aí aqui eu vou dar um pouco mais de espaço. Se eu boto ele aqui no início, ele também fecha. E aí aqui agora eu preciso usar um pincel curtinho. Que eu... Olhando assim, já dá pra ver como o teu outro olho sem maquiagem tá mais peixinho morto, caidinho, né? E o outro, a maquiagem deu aquele ar de erguer o olhar. Eu vou aceitar o peixinho morto porque eu sei que é, tá? Foi muito sincerão. Não, Muito mas olha sincero. que linda essa sombra, como ergueu o teu olhar, Sim. realmente. O meu pincel curtinho sumiu, ainda bem que eu tenho outro aqui. Eu gosto mais do novo, mas vamos usar esse aqui. Ó, um curtinho. E vamos tirar esse olhar de peixe morto? Ó, o pincel, o mesmo marronzinho escuro. Eu vou pegar por. Ó, e aqui agora, gurias, eu dou uma leve seguradinha na minha pele e eu esfumo esse lápis marrom. Só aplico por cima mesmo, ó, só para ele não ficar aquele risco, ficar um esfumadinho. E aí, agora que eu gosto, ó. Cantinho inferior também, só na parte externa, ó. E aí aqui eu consigo só puxar, não sei se vocês vão conseguir ver, mas só puxar com o próprio dedo, cantinho da unha, ele vai fazer aquele leve puxadinho para cima, ó, que aí ele levanta o olhar. E novamente, o pincel com um pouquinho de sombra e um esfumadinho. Só isso. Gente, claro que conversando aqui a gente acaba demorando, né? Mas isso assim, ó, é 10 minutos dá tempo de fazer essa maquiagem, tá? E agora, gente, não economiza na 200%, tá? Muita máscara de cílios. Ou a Fanorama, quem gosta daqueles cílios bem espalhadinho. Deixa eu mostrar pra vocês. É, a minha Fanorama fugiu também. Mas eu ia mostrar pra vocês a diferença do pincel. Eu sou fã dessa aqui, apaixonada, mas quem tem pálpebra muito caída, muito gordinha, a Fanorama ela dá mais certo, tá? Porque ela não transfere. Ó, uma camadinha e olha o olhar. E aí, já tô sem peixe morto, ô, Bruna. Já tá com o olhar lindo. Ai, Bruna, tá muito sincera, isso é bom. A Aí, gente é consultora, delicadeza não é exatamente o nosso forte. ó, a Solange se identificou, acho que ela te conhece. Ó, antes de eu aplicar aqui, meninas, ó, quando tu quer um olhar mais pra cima, mais leve, não aplique embaixo. Não aplica embaixo quem tem muita olheiras também, tá? Quem tem esse muito profundo aqui, ó, não aplica máscara de cílios embaixo. Eu vou aplicar aqui pra gente poder ver essa diferença.
Hoje uma cliente minha, né, ligou para encomendar um rímel que ela queria, né? Aí eu mostrei, né, a foto na revista dos rímel, coisa e tal. Eu disse, esse é o 200%. Daí mostrei outro. Assim, não, eu vou ficar com o outro, porque é para minha filha e ela já tem muito cílio. Assim, realmente, que o problema é difícil achar uma cliente que tenha tanto cílio. Ela, assim, é demais, ela não precisa. Eu digo assim, ô, benção, que dificuldade. Geralmente, eu digo assim, aqui em casa eu tenho poucos cílios, meu marido tem um monte, né? Mas enfim, aí eu uso a Lash Intense. Gurias, ó, vamos lá. Vocês pegaram aqui toda a caída do rosto? Sim. O que que vocês não viram que eu esqueci? De selar a maquiagem. Tá, então a gente faz isso, gurias, ó. Depois do contorno, depois do blush, eu gosto assim. Por quê? Quando a gente aplica a base, a pele tá molhadinha. Aplicou o contorno, aqui já selou. Então aqui já tá sequinho, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar um pó aonde tá faltando. Aonde que tá faltando? Na testa, aqui faltou. Aqui embaixo, ó. Faltou um pozinho. E aqui. Pronto. Agora a maquiagem ficou selada, tá? Então depois eu faço isso. Dá para aplicar o pó primeiro, depois contorno e maquiagem? Dá. Só que para quem não é acostumado é até melhor, porque daí não vai marcar tanto, tá? Bora contornar os lábios? Gente, e aqui agora de. Aí vocês vão ver, né? Aqui é o olho peixe morto, né, Bruna? E aqui agora, que os lábios é pequeno, é o quê? Gente, ó. E lábios é paciência, tá? Eu gosto, Grace. Agora eu gosto de fazer mais pra dentro no cantinho e soltando pra fora no meio, tá? Eu não sou muito fã, mas é uma coisa pessoal daquele bocão todo arredondado grandão. Tem quem goste e, novamente, a gente respeita, tá? Cada um tem o seu direito, né? Tá errado? Não, é o gosto dela. Ó, apliquei, automaticamente já vai lá pra cima, ó. Abre um pouquinho os lábios, que aí a pele fica mais esticadinha, facilita para aplicar. Outra dica, quando tu aplica no mesmo lugar, automaticamente tu já vai aumentando. Então, em vez de ir lá passar por fora e depois se sentir que não ficou legal, aplique e vai sentindo, ó, tá bom, eu quero mais, entendeu? Depois vocês vão ver que daí é automático. Ó, e aqui pode ver, ó, eu aplico bem fora mesmo, tá? Porque eu preciso explorar os meus lábios, que tem pouco. Aí, como diz a Bruna, dedinho, dá uma esfumadinha e um brilho. Gente, esse pincel é maravilhoso, né? Ele encaixa bem certinho. Muito confortável de passar. Deixa eu só pegar uma folha aqui pra gente fazer pra vocês verem. E aí vocês podem fazer pergunta, tá? Olha, e aí? É o poder da maquiagem. Poder. Então, quando vocês vejam essa Grace, né? Mas essa é a Grace que acorda e que o marido vê todo dia. Ele que lute. É. Gente, então assim, ó, aqui é sobre isso. É algo rápido e dá muita diferença, né? Nossa, que Mas, linda. gente, O rosto aqui sem a make, igual outro dia eu tava conversando com uma cliente. Parece que às vezes a gente tá até assim que chorou, tá aborrecida, né? Um rosto mais triste. E o outro, olha que poder. Nossa, agora tá a Grace diretora, linda. Adorei. gente, obrigada. Agora eu me senti, né? Não, mas, gurias, é sobre isso. Deixa eu falar um negócio pra vocês.
Durante ali a época da pandemia, eu peguei o hábito de todos os dias me maquiar, todos os dias. Mesmo quando eu vou trabalhar, ficar em casa, eu faço a maquiagem porque eu tô pronta pro meu dia. Me economiza, assim, se eu preciso fazer qualquer coisa, pronto, eu já tô maquiada. E aí aconteceu que durante a pandemia a gente não saía. E aí tinha vezes de eu chegar o marido chegar em casa e eu estar assim, ó. Porque todo mundo, né, na pandemia teve aquele momento, né, gente, por favor. E eu também, e aí desenvolveu mancha e tudo mais, porque relaxei até o cuidados com a pele. Mas aí o marido chegava, olhava pra mim, e aí, como é que tu tá? Como é que foi teu dia? Ah, tô bem. Tentava sorrir pra ele, ele olhava assim. Ele olhava bem sério pra mim. Tu tá bem? Aí eu assim, tô bem. Aí tá. E eu me sentia bem. Aí depois eu comecei a prestar atenção. O que que aconteceu? Aí eu entrava pra reunião, tava ali nós todo mundo junto, a mãe. Aí a mãe chegava pra mim, ô filha, oi, tu tá bem? Tô, mãe. Ai, tu tá com uma carinha de triste hoje. Claro, gente, o peixe morto, né? É sobre isso, tá? Então, assim, ó, quando a gente se maqueia, é pra gente, é pros outros, é pra que a gente possa. Na verdade, isso aqui é um reflexo do que a gente tem dentro. Uhum. E quando a gente tá assim, muitas vezes a gente não tá valorizando o que a gente tem lá dentro, tá? Então a maquiagem, por isso que eu me apaixonei tanto por maquiagem. E eu vi a transformação que cuidar da pele fez comigo, porque, gente, eu não cuidava e aprendi a me maquiar, e eu levo isso para outras pessoas também. Então, por isso, eu vou pedir para que agora a minha Dini maravilhosa, enquanto eu termino aqui de fazer o outro lado, para a gente fazer uma foto depois, né? Ah, não, faz assim, para a gente já mostrar para os clientes o antes e depois ao vivo. Não, eu vou fazer uma foto aqui pra vocês mandar, mas o ao vivo não. Ô, Grace, sabe que se tu conseguir fazer um videozinho Como assim? sem, depois tu vira o rosto e faz uma foto também. Faz um videozinho, uma foto Gente, vocês vão pra gente divulgar o usar. peixe morto. Aí agora eu fiquei conhecido do peixe morto da Bruna. Então, quem são as convidadas? A Solange, né? E tem, acho que é Ana. E Não, não é Ana, perdão. A convidada da Ana ali, ela falou o nome também. a Kati, que é a Kati, né? Aí, e o Motorola, quem é? Motorola falou. Ela que é a convidada da Ana, né? É. É a Paola? Isso, Ai, desculpa. que legal. Gente, então, enquanto a Grace vai fazendo os registros ali, né? Primeiro, deixa eu me apresentar antes de falar sobre a oportunidade Mary Kay. Meu nome é Cláudia, eu sou de Araranguá. Iniciei na Mary Kay no final de 2011, tá? Tenho uma experiência aí de Mary Kay. Não sabia nada de maquiagem, não usava nada de cuidados com a pele. A Cláudia, de antes da Mary Kay, ela era funcionária pública. Trabalhei 13 anos numa prefeitura, tá? No setor de PTU e TBI. Então, não tinha nada a ver com a parte de cosmético, né? A Cláudia, é bacharel em Direito, né? Sou formada em Direito hoje. Comecei na Mary Kay por uma renda extra para ajudar a pagar a faculdade, que na época, né, não sobrava nada lá do trabalho da prefeitura e faltava para. Então eu precisava fazer alguma coisa para ter um extra, tá? E comecei a trabalhar com os produtos. Acabou que eu me apaixonei pelos produtos, como é todo mundo que começa na Mary Kay, e vi uma oportunidade de uma renda extra, né? Naquele momento foi muito fácil de vender os produtos, apesar de na época não ter rede social, ninguém sabia o que que era Mary Kay. Quando eu comecei a vender Mary Kay, as pessoas perguntavam, mas o que que é isso aí? Ah, a Cláudia está vendendo uma tal de Maricai, nem sei o que que é isso. Então, o que que a gente podia fazer para vender? Era demonstrar o produto no rosto, fazer sessão de cuidados com a pele, né? Então, fui demonstrando para as primeiras pessoas mais próximas, eu não tinha tempo. Então, hoje, se alguém quer começar na Mary Kay e não tem tempo, dá certo também, porque era uma das minhas desculpas de não ter tempo, porém eu precisava do dinheiro da renda extra. Então, como que eu fazia, gente? Eu A faculdade era trabalhava presencial, né, já. Diri? Hã? A faculdade era presencial todos os dias, né? Sim, é isso que eu ia falar agora, qual o tempo que eu tinha para fazer Mary Kay. Eu trabalhava o dia todo na cidade de Meleiro, né, na prefeitura, então eu já saía de manhã às 7 da manhã e voltava umas 5h30, 6 horas, então eu ficava o dia todo fora.
Quando eu chegava em casa, eu tomava um banho e ia para a faculdade, porque eu fazia faculdade todos os dias à noite. E na sexta-feira eu fazia 3 cadeiras, eu fazia 8 cadeiras na época, 8 matérias. Então, na sexta-feira eu ia para a faculdade de manhã e voltava só às 11 horas da noite, porque a gente fazia aula de manhã, à tarde era estágio supervisionado, onde a gente fazia atendimento jurídico com o professor, e à noite aula de novo. E como que eu fiz Mary Kay? Eu fiz nos intervalos e dentro, no caminho, que a gente tem essa possibilidade de fazer Mary Kay no caminho. Eu fazia com aquelas pessoas que estavam à minha volta. Então, eu aproveitava todas as oportunidades. Eu aproveitava as pessoas que já estavam à minha volta para falar de Mary Kay e demonstrar o produto. Então, a minha bolsa de demonstração, os meus materiais de demonstração iam sempre comigo. Era a bolsa da faculdade, material de demonstração e pronto entrega, porque era o único tempo que eu tinha para fazer Mary Kay a partir daquelas pessoas ali, o intervalo do almoço, tá? Ou o intervalo também da faculdade na Unisul, que a gente tinha 15 minutos de intervalo. E o que que eu fazia? Eu fazia demonstração no banheiro da Unisul. Eu levava o gel de limpeza e o hidratante no banheiro, chamava, sempre agendava com as clientes, inclusive hoje tenho clientes desde aquela época de 2011, tá? Ela é assistente social e eu conheci ela dentro da Unisul porque na época a gente tinha um tal de artigo 170, que era a gente fazia entrevista, né? Porque para quem era carente, porque naquela época eu tinha pena me separado, eu pagava aluguel num apartamento em Araranguá e eu não tinha condições né, de fazer, pagar integral. Então a gente era um programa do governo, a gente tinha que fazer uma entrevista para ver se tu passava ali para ganhar bolsa. E as duas assistentes sociais que fizeram a entrevista comigo, elas são minhas clientes até hoje. Então, por isso que eu digo, não são as suas condições, mas as suas decisões, né? Quanto àquilo o que tu precisa fazer. Então, eu precisava fazer com aquelas pessoas que estavam ali. Então, eu fui aproveitando as oportunidades, descobri que eu poderia ser uma diretora dessa multinacional, né? E onde eu fui desenvolvendo a carreira. Então, eu comecei, como todas nós consultoras começamos, né, na Mary Kay, isso que é maravilhoso. Então, hoje na Mary Kay, tá muito mais fácil. Então, como que tu começa na Mary Kay hoje? Hoje que tu começa, abre o teu cadastro, com apenas R$ 58,90 tu já abre o teu cadastro. Nesse momento, tu já tem o direito de fazer a tua loja online, que na época não tinha nada disso, né? A gente já pode criar nossa loja online, então já começa vendendo presencial e vender online também, tá? E tem o kit de 169, que é maravilhoso, que eu amo, que eu gosto bastante, porque vem o material de apoio, né? Que vem gel de limpeza, vem hidratante, vem base, vem lápis, vem o batom. Então, hoje, quem que começa um negócio, quem que consegue abrir uma franquia de cosmético, abre um negócio próprio com R$ 58,90 ou R$ 169,90. Então, muito, né, é muito acessível. E esses dois valores, a partir do momento que tu abre o cadastro, né, com um desses dois valores, também você pode parcelar em até 3 vezes no cartão de crédito, né? E depois você pode estar fazendo as vendas. O que que acontece? Hoje, quanto que uma consultora Mary Kay pode ganhar? Né? Porque eu sei que muitas pessoas têm curiosidade. Ah, mas quanto que dá para ganhar? Quanto tu estiver disposta a fazer? Né? Hoje, por exemplo, se você vender uma base, que é o produto que mais vende, que a base é número 1 do Brasil já há 3 anos, se você vender uma base de segunda a sexta durante todo o mês aí, já te dá em torno de R$ 800 de renda extra. E para vender uma base, você não precisa gastar 8 horas no dia, né? Nem 4 horas no dia. Às vezes, 10 minutos você vendeu uma base, né? Então, a gente faz todo esse planejamento com a consultora, todo esse suporte você vai ter dentro da Mary Kay através de nós, diretoras, e todo o suporte da Mary Kay, todo esse direcionamento estratégico, direcionamento emocional, direcionamento do plano de negócio, né, do que tu queres desenvolver. Na Mary Kay, não é obrigado a nada, você não é obrigado a fazer pedido todo mês, você não é obrigado a participar de reunião se você não pode, você não é obrigado a nada, né? A Mary Kay tem que entrar na tua rotina para ser um plus, não para ser um peso.
Então, eu vou entrar na Mary Kay, mas eu tenho que fazer. Como é que faz Mary Kay? É só desse jeito? Não, é do jeito que você pode incluir na tua rotina que tu já tens. Então, eu, na época, não teria condições de sair para fazer sessão de cuidados com a pele, né? Eu fazia demonstrações muito rápidas com aquelas pessoas que estavam na minha volta, ao meu caminho. Então, foi dessa forma. Tinha outras pessoas que faziam de outra forma, né? Então, hoje, eu vejo também que a gente usa muito como segunda opção de desenvolver Mary Kay a forma online. E a Mary Kay também dá todo o suporte. Além do nosso suporte como diretoras, eu e a Grace, a gente tem o suporte da empresa com cursos. Inclusive, agora está acontecendo um curso de marketing maravilhoso. Então, todo esse suporte, né, a empresa nos dá, né? Nos dá, e a gente, através das mentorias também, e vocês vão estar participando de um grupo, de uma comunidade de mulheres que se ajudam. Aqui a gente não disputa cliente, aqui a gente ajuda, uma ajuda a outra a vender. A gente compartilha estratégia, ninguém guarda estratégias para si, para estar fazendo só para si. Ai, não vou compartilhar, essa ideia deu certo, mas eu não vou compartilhar com a fulana, porque não, a gente tem completamente esse pensamento diferente, né? Então, é isso. Eu abri para perguntas, né, de repente, porque às vezes fico falando, mas eu quero me colocar à disposição para alguma dúvida que vocês tenham. Se quiser depois também tirar dúvida no particular, tá? Tem a convidada da Ana, né? E tem a convidada também da Bruna. A Paola pode me chamar, inclusive, a Ana já me passou o teu contato, Paola. Depois eu posso te dar um oizinho ali e tirar as dúvidas, né? Mas se quiser já escrever alguma coisa no chat, alguém tem alguma dúvida, gurias? Ela botou certo. Vou te dar um oizinho ali depois. Então. Porque sempre vai tendo dúvidas. Tem pedido mínimo? Tem pedido mínimo, né? Para te ter um desconto. Tem os